Muito bom mesmo. Tá certo, isso mesmo. Compreensão, acho que você falou a palavra-chave. Boa noite, pessoal. Estoicismo é compreensão. A gente precisa Boa compreender noite. para a gente poder lidar com a vida, né? Esse é o ponto, né? A compreensão. E a É gente vai difícil tentando viver. entender. Hein? Como é que é, Lisete? Viver é difícil. Não é fácil, não, exatamente. Viver é difícil. Existir é difícil, como diz o Descartes, né? Penso, logo existo. Descartes. Então, você precisa pensar, né? Então, é difícil Boa noite. Boa existir. noite. A gente consegue, antes de existir, é fácil. Agora, depois que a gente passa a existir, é um pouco mais difícil, porque precisa pensar, ou melhor, ou precisa compreender, como disse a Juliana, né? Deixa eu identificar aqui para a gente poder. Então, Juliana, pessoal, para vocês que estão em Portugal, ela está na capital do Brasil, né? Que é no Rio de Janeiro. Lindo Rio de É, é, Janeiro. é como é como nos Estados Unidos a gente, né? Eu até me esqueço que é Washington. Eu sempre associo com Nova York. Então, para os estrangeiros, né? A capital continua sendo o Rio de Janeiro. É a cidade maravilhosa, como a gente diz, né? É. E aí então Rio de estamos. Janeiro tem tudo. É uma É, cidade que tem tudo. é. E é interessante que ela tem a característica da cidade pequena, tem o glamour de uma capital mundial, porque é visitada por turistas do mundo todo, né? Então, eu particularmente gosto muito. Eu não gosto que falem mal, às vezes o pessoal fala, né? Fala mal do Rio de Janeiro, que é violência e tal. Existe uma propaganda muito negativa do Rio de Janeiro, e é injusto porque fica parecendo que é só lá, né? Com problemas que existem em todas as cidades grandes, infelizmente, né? Do Brasil e do mundo, Do mundo. do mundo. Do mundo. É verdade, é verdade. Então, assim, é só a gente tentar tomar cuidado e desfrutar dessa parte interiorana, né? Imagina passear, né, Luiz, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, entendeu? Você está numa cidade, considerada cidade do interior, né? Então, é só a gente ter jogo de cintura. Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar uma temática que a gente, enquanto espírita, conhece bastante, né? Ou pelo menos a gente repete bastante nos estudos espíritas, nas palestras, e pelo menos repete. A gente conhece, aí é outra história, porque é uma questão desafiante para cada um de nós. Deixa eu só colocar aqui, identificar a Jane. Boa noite. Boa noite, Jane. Lá. Então, nós vamos falar sobre reflexão noturna. Nós vimos que a, o estoicismo ele tem essas rotinas de meditação, né? Falamos sobre a filantropia, sobre que é a caridade, né? E agora vamos falar sobre a reflexão noturna, ou seja, nos prepararmos para dormir. Caiu? Ah, não, está aqui. Se tivesse caído. Nos prepararmos para dormir. Então, por que eu estou falando? Que essa questão, esse tema de hoje, que a gente vai abordar agora, tem muito a ver com a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que é o conhece a ti mesmo, né? Então, é essa viagem para dentro de nós, né? Essa reflexão profunda sobre nós mesmos que a Juliana trouxe, né? E aí, quando acordar, ter aquele momento antes de levantar do exercício da respiração, depois um rápido planejamento que vai fazer no dia, durante aquele dia, tentar prever
emoções fortes que vão nos assaltar, e depois fazer uma caminhada. Então, tem vários hábitos, coisas que a gente deve fazer e que não vai tomar tanto tempo assim. Nossa, Luiz, tem que meditar quando levantar, tem que fazer uma revisão do meu dia e tem que caminhar. Tudo isso vai durar no máximo 30 minutos. É caminhar, observar, sentir o ar, sentir a presença da natureza, tudo isso. E aí, ao longo do dia, a gente vai vivenciando com serenidade, lembrando que, né, que as emoções são as nossas maiores adversárias, não nos entregarmos a elas, tentando vivenciar com equilíbrio o processo emocional, colocando a inteligência em primeiro lugar, né, e avaliando o nível de relatividade das coisas, né, percebendo que a gente não controla, eu não controlo, as forças da natureza vêm e vão, né? O livro dos Espíritos a gente está estudando sobre a intervenção dos cientistas nas forças de Deus, né? Então as forças são livres, elas vêm e vão. É alguém que vem, te provoca uma raiva e você tem que olhar com calma, olhar a pessoa, e não tomar como pessoal para você, dizer que aquela provocação é da pessoa, não é de você, né? Depois disso você vai ter uma outra pessoa que vai trazer, de repente, uma excelente notícia de muita alegria, mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar que aquela alegria ela é passageira, então você não pode também se entregar de corpo e alma para não cair a depressão depois. E sempre com esse propósito, né? Eu não controlo o que é externo a mim. E tudo que não é eu, espírito, não é eu, ser psíquico, eu não controlo, nem mesmo o meu corpo. Meu corpo pode adoecer, posso cair, né? Então eu não controlo. Pode cair uma coisa em cima de mim, eu posso ser atropelado. Então eu não controlo, nem mesmo a minha saúde. Quanto mais outra pessoa, quanto mais outras coisas, eu tenho que ir navegando sem me apegar para eu não querer controlar. Se eu quiser controlar, aí vai acontecer igual o pessoal boiadeiro, né, que monta no touro bravo e aí ele acaba derrubando a gente, né? Então a vida é esse touro bravo que derruba. Então a gente não pode. E aí tem também o preparar-se para dormir, que é o encerrar, né? O olhar coletivo sobre o outro, perceber que eu não estou sozinho no universo, que me afastar, aquela experiência fantástica que a gente fez na aula passada, que é do ponto de vista espiritual, usando linguagem espiritual, é você se afastar do seu corpo e se imaginar à altura, olhando para baixo e vendo as coisas funcionando e percebendo que você é independente delas e que elas funcionam com ou sem você, ou apesar de você, como diz o Chico Buarque. E também perceber que eu tenho que ser generoso com a natureza, com o próximo, daí a ideia da caridade, né? Que o estoicismo vai falar de filantropia, vai usar o termo filantropia, que para nós significa caridade, é a mesma coisa, ainda que o texto diga que não, que filantropia é algo maior que a caridade, mas é porque o texto não sabe, não olha com carinho para a palavra caridade. Então, ela sim é maior que a filantropia, né? Mas tudo bem, é uma questão aí de palavras, isso não importa. E aí a gente caminha e termina o dia do estoico. Então, veja quanta coisa a gente vai viver durante o dia, nessa nova perspectiva, nesse novo olhar, nessa nova interpretação de realidade, né? Nesse novo reconhecimento de espaço psíquico, nessa reflexão, nessa compreensão
como disse a Juliana agora no início, o meu livro Terapêutica do Perdão, que é o meu livro mais conhecido, eu digo sempre que perdão é compreensão. Se eu compreendo o fato, eu perdoo. Se eu compreendo o fato, eu me perdoo. Se no fato eu me senti ofendido, se eu compreender o que aconteceu, eu vou perdoar. A sensação de ser ofendido vai desaparecer. Se no processo eu me sinto culpado, se eu compreender o fato, eu vou me perdoar. Então, o problema é falta de compreensão, é compreender. E isso o estoicismo nos dá as diversas ferramentas. E aí, passamos para o momento do sono, em que eu vou dormir, então eu preciso preparar para dormir. E aí diz, antes de dormir, olha só, é sempre pouquinho tempo, passe 5 a 10 minutos a refletir no seu dia. Então não precisa muito tempo, 5 a 10 minutos. Você pode ligar o dia à reflexão matinal. O que é que eu pensei lá quando abri o dia? O que é que eu gostaria de vencer durante aquele dia? Que princípio eu gostaria de vivenciar? A paciência, a tolerância, o perdão, a paz, a calma. O que eu me propus lá no início? E aí, bom, o que aconteceu durante o dia? Eu consegui vivenciar essa questão? É o que Santo Agostinho nos ensina na questão 919A de O Livro dos Espíritos. E aí, diz assim, eis algumas perguntas guia que podem ajudar na reflexão noturna, na reflexão antes de dormir. Então, vamos pensar aí em algumas perguntas. Vamos lá. Primeiro, fui capaz de me comportar de acordo com o princípio que eu escolhi? A gente precisa, só relembrando, que a gente não vai resolver todas as nossas questões de uma vez só. Então, eu devo eleger uma por vez. Então, digamos, vamos supor que o dia está amanhecendo. Eu hoje quero viver tolerância. Ou melhor, o respeito. Respeito é maior que tolerância. O respeito. O que é o respeito? A capacidade de aceitar os outros ou o outro como ele é. Ele é bolsonarista ou é lulista? Eu vou aceitar ele do jeito que ele é. Com a bandeira do Brasil na frente, né? Aquelas coisas, ou com a bandeira vermelha, ou sei lá como é. Ele é homossexual, ou heterossexual, ou bissexual? Ele é negro ou é branco? É gordo ou é magro? É homem ou é mulher? Como é que eu vou lidar com isso? É espírita ou não espírita? É cristão ou é ateu? Ou é do candomblé? Então, o respeito envolve a aceitação do outro como ele é. Veja que é desafiante. Passar um dia todo respeitando. Em pequenas atitudes a gente pode descobrir se nós respeitamos ou não. É a palavra que as pessoas adoram repetir, mas que não é tão fácil de ser vivenciada. Eu, por exemplo, me proponho a respeitar, mas nem sempre eu respeito. Às vezes eu não consigo. Eu não consigo. Mas é uma proposta. Então, digamos que a palavra de hoje foi respeito. De amanhã vai ser perdão, por exemplo.
mas hoje foi respeito. E aí, se eu escolhi essa palavra, eu fui capaz de me comportar de acordo com o respeito que eu escolhi? Primeira pergunta que eu faço é essa. Eu consegui? Consegui. Não, eu consegui quase tudo, mas eu percebi que teve momentos que eu não consegui. Que momentos foram esses? Por que que eu não consegui? Como é que eu faço para eu conseguir? Então, essa pergunta vai se desdobrar em outras. Fui capaz de me comportar de acordo com o princípio do respeito, ou do perdão, ou da paciência, mas, enfim, o que eu escolhi? Não, eu não consegui. Teve tal situação que eu não consegui respeitar. A pessoa veio falar comigo, e eu gritei com ela, enfim, me deu uma revolta por ela ser do outro partido político, então não consegui. Eu consegui externamente, mas internamente eu fiquei incomodado. Então é um diálogo consigo mesmo, né? Às vezes socialmente eu consegui. Quem não conhece paga a cara, a gente fala lá em Minas Gerais. Então, publicamente eu consegui, mas internamente não. E aí, internamente, só eu consigo me conhecer. Aí, segunda pergunta: como é que tratei as pessoas com quem interagi? Aí começou a detalhar. Ó. No respeito, eu respeitei essas pessoas, todas elas, do porteiro do prédio, do gari, ao médico que eu fui fazer consulta. Tratei com amabilidade e consideração ou fui mal educado com essas pessoas? Não, eu fui mal educado com o seu Pedro. Aí, então, por quê? É que seu Pedro, ele tem isso, mas por que que o fato de seu Pedro ter isso, ser isso, me incomoda? Talvez é porque eu tenho em mim. Então, a gente vai aprofundando. Eu fui capaz de viver de acordo com a virtude que eu escolhi, no caso aí, o respeito, um exemplo. Eu fui capaz de viver de acordo, demonstrei isso na prática. Ok, consegui. Mas eu consegui internamente também? Não, eu consegui os dois. Uau, maravilha. Que progressos eu fiz no sentido de viver a vida estoica? Tá, eu não consegui. Eu ainda gritei, ou então desrespeitei, mas isso é um progresso ou é um regresso? Como é que eu era antes de estudar o estoicismo? Talvez eu era pior. Eu não consegui ainda o que eu quero, mas eu melhorei bastante. É preciso reconhecer que nós avançamos. E aí continua o texto. Também pode passar alguns momentos durante o seu planejamento de reflexão noturna para o dia seguinte. Então, é aquilo que o Santo Agostinho fala no texto da 919. Se eu não conseguir hoje, eu já vou colocar esse ponto para trabalhar amanhã. Se eu ofendi o Luiz, não consegui respeitar o Luiz, eu já coloco como objetivo do meu trabalho amanhã telefonar para o Luiz e falar para ele algumas palavras de carinho, me desculpar, para desfazer o que aconteceu. Desfazer é bem o termo, né? Porque não, a gente não desfaz. Mas pelo menos a gente cresce, né? Não, nos livramos da culpa. Então, o que eu não consegui realizar hoje pode ser que pode servir para amanhã eu usar na minha proposta de amanhã. E aí pode escolher uma virtude ou princípio, ou pode escolher uma qualidade, algum aspecto da sua vida que gostaria de melhorar. Então, eu já começo a preparar o meu dia seguinte. Bom, amanhã, com base no que eu me avaliei aqui, eu acho que estou precisando trabalhar o perdão. Então, amanhã, vou passar o dia dedicando-me ao perdão ao próximo. Porque tem um perdão a si mesmo, que é outra coisa. Que a gente não deve misturar, inclusive. Eles são tão. Não é que eles não estão juntos, eles estão juntos.
Mas é porque eles são tão complexos que exigem de mim uma dedicação maior. Então, porque a culpa, ela atrasa a gente, ela dificulta a nossa caminhada. A culpa paralisa. Talvez a culpa seja o maior inimigo do processo evolutivo do espírito. A pessoa vai, chega um ponto ela para. Ué, fulano, você não está vindo mais no estudo? O que foi que houve? Ah, não, eu me envolvi com outra tarefa, não sei o quê, e às vezes você vai ver a culpa, internamente a culpa. A culpa dizer, não, você não consegue, você não merece, aquilo ali está acima de você. É a culpa. A culpa paralisa projetos belíssimos. Tira a pessoa de tarefas na casa espírita, nas instituições sociais, no trabalho, na carreira profissional. Então, merece ser separado. Vou trabalhar o auto-perdão para eu me livrar da culpa. E trabalhar o perdão no outro dia. Então, é diferente, né? Então, nessa reflexão noturna, e veja que é 10 minutos, gente, dá para fazer isso tudo em 10 minutos. Nessa reflexão noturna, eu já posso pensar assim, então, peraí, eu fui mal nesse ponto. Eu fiquei magoado com a Cirlei, porque ela, quando eu falei tal coisa para ela, ela me respondeu grosseiramente, asperamente, e, e eu não aceitei a Cirlei como ela é. Então, talvez por isso eu fiquei magoado, porque o jeito dela pensar é diferente do meu. Isso significa que eu preciso desenvolver o perdão ao próximo. E aí já vai ser a palavra-chave para o dia seguinte. E aí a gente continua, né? Então vai ser o dia seguinte. Uma coisa importante a lembrar é que a reflexão noturna, tirar o C aqui que está mais, a reflexão noturna não é o momento para uma sessão de atribuição de culpas. Legal isso, né? Não deve passar esse tempo se sentir infeliz ou culpar-se de ficar alguém do que resolveu, aquém do que resolveu fazer. Então, a proposta é uma proposta de liberdade, libertação. Não é uma proposta de culpa. Ninguém aqui está prometendo o céu ou o inferno. O céu e o inferno foram inventados para alimentar a culpa das pessoas. Não é isso. Não deu? Eu não consegui? Tudo bem, amanhã eu tento de novo. Por que eu não consegui? Ah, porque eu preciso trabalhar isso em mim e pronto. E por quê? Mas eu não consegui? Não. Mas então o que está adiantando eu ser estoicista? Tá? Porque se eu analisar antes, eu tinha ainda mais dificuldade. Então, ter um olhar sempre otimista de que a gente está progredindo. Então, não é criar culpa, não. Não adianta, eu não consigo, não sei o que. Não é isso, não. Lembre-se de que o passado já não existe e já não pode fazer nada a esse respeito. O que é o passado? Que passado? O hoje. Está de noite, é noturno. Então, amanhã, de hoje, já não existe mais. Já não é agora. Lembra que o estoicismo é a filosofia do agora. Por isso que não é a filosofia do hoje. Eu sei que tem muita gente que usa nas autoajudas, hoje é um presente, o presente é de Deus, não sei o quê. Não, não. Não é nem o presente, é o agora. Então, o horário do almoço já não é agora, já é passado. Ah, eu comi demais. É passado. Amanhã eu vou colocar como proposta que amanhã eu vou comer de maneira regrada. Vou terminar minha refeição sem aquele peso, com a sensação, aliás, é essa sensação que é terrível, né? A sensação de querer comer mais. O gosto, o paladar de querer comer mais.
Imaginem vocês que tinham um ano, 2 anos, que eu não comia macarrão na chapa, aquele macarrão japonês, que é feito com legumes, ele é feito na chapa. Então, ele é cozinhado no suor dos legumes. E aí eu pedi, né, o macarrão na chapa, por sinal delicioso, e só que o macarrão é grande. E aí eu comi ontem, falei, nossa, tá bom, acho que eu vou comer mais um pouquinho só. Falei, não, não vou comer não. É domingo à noite, pronto, já terminei. Mas a barriga, que é maior que o olho que é maior do que a barriga, fala assim, não, pega, não. Então eu consegui essa vitória. Aí comia o que sobrou hoje, né? No almoço. Então, comi todo o macarrão na chapa que eu quis, mas dividindo em cotas menores, que meu corpo é capaz de suportar, né? Então, mas às vezes eu não conseguia, eu meti o pé na jaca e comi mel e tal, tudo bem. Na manhã faz diferente. Eu não posso falar, meu Deus, eu meti o pé na jaca, mas eu não podia ter feito isso vai me fazer mal, isso vai comprometer. Não vai resolver nada eu ficar chorando leite derramado, porque o passado é inacessível, ele já não existe mais. Então não pode fazer nada a respeito. Em vez disso, decida o que fará de melhor o que puder no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu vou fazer o que for de melhor. Deixa eu só anotar aqui para eu não me perder na semana que vem, que eu me perdi. Hoje foi uma dificuldade para eu me localizar. Pronto. O que eu vou fazer de melhor no dia seguinte. Então, essa é a proposta da visão noturna, dessa meditação noturna. Depois de tudo isso, aí eu vou dormir. Mas, a Luísa, aí você vai conseguir dormir? Se não conseguir, espera mais um pouquinho. Mas faz parte do desapego. Então, eu preciso fazer isso para eu treinar esse desapego. Porque eu considero os dois pilares do estoicismo a filosofia do agora, e o outro pilar é o desapego. O desapego à saúde, o desapego às emoções, o desapego. Para você, então, é viver realmente o agora. E vamos conversando aí, o que vocês acharam? Quem quer comentar? Sete. Tenho aqui uma dúvida estava aqui a pôr-se. A culpa e o arrependimento. O que é que vem primeiro? Eu dei por mim a pensar, então, eu arrependo-me de qualquer coisa que, assim, olha, eu fiz isto desta maneira, tinha outra solução, enfim, mais positiva, mais de acordo com aquilo que eu eventualmente defendo, mas na altura não fiz, não fui capaz. Eu arrependo-me. Este arrependimento traz a culpa, será? Eu penso que eles são diferentes. São estágios de consciência. Eles não são casados. Eles não pertencem um ao outro. Culpa não é arrependimento. Culpa é um apego infantil ao passado. É infantil. Por que é infantil? Porque é algo que já não existe mais. Todas as vezes que a gente se sentir culpado, a gente pode pensar assim: estou me comportando como uma criança. Essa criança, ela existe dentro de nós. Todo momento a gente tem essa regressão natural. Culpa é regressão. Então é infantil. Por que eu fui fazer isso com a Jane? Por que eu não devia ter feito isso? Não vai me acrescentar nada. O Leandro Carnal, ele é filósofo. Ele diz assim: a diferença entre culpa e arrependimento.
Ele diz assim: culpa é um ato egoísta, infantil, que nos. Infantil, eu estou acrescentando por minha conta, mas é um ato egoísta que nos acorrenta ao passado. Você sai do presente, você fica no passado. Aquilo que aconteceu fica rebobinando na minha cabeça, não é? A gente fica lá. Ah, meu Deus, a Conceição, por que eu não acordei um pouquinho mais cedo? Aí eu teria a falta de energia, não teria atrapalhado na hora de ligar o computador, me atrapalhei todo. Se eu tivesse chegado 10 minutos antes, não teria todo aquele atrapalhado e tal. Mas o que eu posso fazer? Já passou. Eu não posso voltar ao relógio. Por isso que é infantil. Que é como se a gente pegasse o relógio, quando criança, é, tinha um relógio lá em casa que ele não tinha aquele vidro da frente. Aí, quando eu tinha que acertar o relógio, eu voltava o ponteiro. Até que um dia o pai me corrigiu. Não, meu filho, não pode fazer isso não. Você estraga a engrenagem. O relógio não aceita voltar. Olha que interessante. Falei, pai, mas aqui está dando 4h30 e ainda são 4h10. Ele falou, agora você vai ter que girar até virar 4h10 de amanhã. Você não pode voltar de 4h30 para 4h10, meu filho. Você estraga ele. Então, se nem o relógio mecânico aceita, quem dirá o relógio da vida, o tempo? Então, eu me acorrento ao passado. E é um ato egoísta, um ato egocêntrico, um ato infantil. Não é infantil porque eu estou xingando, que eu estou diminuindo. É infantil no sentido em que eu me comporto como criança. Como uma criança caprichosa que acha que o mundo gira em torno dela. O nome disso é egocentrismo. Isso é a culpa. O que é o arrependimento? Diz o Leandro Carnal, arrependimento é um ato coletivo que nos projeta para o futuro. É que eu aqui há tempos li qualquer coisa sobre isso e agora estava aqui É diferente, né, gente? assim, para lá, onde é que isto se encaixa tudo? E estava Quando aqui, a gente se arrepende, é diferente. Eu me arrependo de ter maltratado ao Luiz. Então, vou fazer o seguinte: vou telefonar para o Luiz. Boa noite, aí, Luiz, tudo bem? Ô, meu amigo, aquela hora, cara, eu estava com a cabeça cheia, tive um problema e tal, por isso que eu fui estúpido com você. Me desculpa. Aí, às vezes, o Luiz, como o problema é meu, não é do Luiz, o Luiz vai dizer assim, mas que momento, Luiz? Tu sabe, tô lembrando disso, não? Não, meu amigo, aquela hora, 7 horas da manhã, mas que hora? Eu não lembro se está me ofendido, não. Olha que maravilha. Então, como o Luiz não pegou o problema, pelo menos eu me livrei do meu. E aí eu disse, você me desculpa, Luiz. Eu não foi por mal. Não, Luiz, está tudo bem. Então ele vai dizer, ô, Luiz, realmente eu achei estranho, cara. Você nunca foi ofensivo assim comigo. Então, Luiz, eu estava desequilibrado, cara. Eu gosto tanto de você. Me perdoa. Pronto, eu resolvi. É futuro. É o agora. Então, aqui, ao invés de me acorrentar lá atrás, eu já resolvi agora. Para evitar um problema futuro. portanto, é a chamada reparação do erro. É reparação do erro. O arrependimento, ele obrigatoriamente leva à reparação, porque a reparação é futuro e a reparação é algo coletivo. Você não repara sozinho. Não, eu vou reparar esse erro aqui que eu estou me sentindo incomodado, então eu vou consertar esse negócio para mim, não eu vou consertar para alguém. Então é coletivo. Enquanto que a culpa sou eu, meu Deus, que eu fiz isso. Eu tenho dó de mim, não é do outro. No fundo, eu não estou nem aí para a Conceição. Eu estou preocupado comigo. A Conceição é só um pano de fundo para alimentar o meu narcisismo. Enquanto que a culpa, que o arrependimento não, a Conceição que é o ponto. Conceição, me perdoa. Ou então amanhã eu vou passar na padaria, comprar um pão bem fresquinho, entregar lá na porta da Conceição, que eu sei que ela gosta. Aí vou bater na porta, quando a Conceição abrir, ô Conceição, lembrei de você aqui um pãozinho, fresquinho. Aí a Conceição, Olha, Conceição, assim, cara de pau,
Ontem foi grosseiro comigo, foi estúpido, e agora vem como se tivesse feito nada de errado. É assim que as mulheres falam, né? Como se tivesse feito nada de errado, vem aqui trazer o pão fresquinho. Aí entrega o pão, e aí, dentro do pacote de pão, tem um bilhetinho. Me desculpa por ontem, eu fui grosseiro com você e tal. Então, é isso. Eu dei prejuízo, eu vou repor aquele prejuízo. Eu quebrei alguma coisa, eu vou comprar algo novo para substituir aquilo que eu quebrei. Isso é reparação, que tem a ver com o arrependimento. Então, o arrependimento e culpa, eles não são nem parentes. Nem parentes eles são completamente diferentes. Então, a pessoa fala, primeiro passa pela culpa, depois não passa. A culpa te prende ali, você fica escravo. A culpa faz uma pessoa ser vítima da obsessão. Por que a gente é obsidiado? Por causa da culpa. O obsessor, ele localiza no nosso psiquismo uma culpa de um crime que cometemos há 3 reencarnações passadas. Está lá. A culpa era do espírito, ele leva com ele para o túmulo. O obsessor localiza e fala, seu filho da mãe, você com essa cara de santo aí, te achei, agora você vai ver o que é bom para tosse. Se não tiver culpa, o obsessor não me localiza. Não localiza. Então, olha como é algo tão perigoso. E aí, se a gente aprende a se libertar da culpa, a gente se liberta de obsessões. Então, o nosso futuro ele fica livre. Luiz, Diga, Luiz. é por isso que é bom a gente estudar, por exemplo, filosofia e a psicanálise, porque a gente é educado, a religião vem colocando todo assim, pecado, e você acha assim, eu também sou desse jeito, de uma amiga que é assim, ela arrumou um namorado e depois eu era amigo dos dois. Aí ela brigou com o namorado, eu queria que eu brigasse com com o meu amigo. E aí, como eu não briguei, ela cortou o papo comigo. E eu falei, gente, mas eu gosto tanto dela e tal coisa. Aí um dia eu cheguei e encontrei com ela assim, falei assim, ó, você pode até ficar com raiva de mim, mas eu não tô com raiva de você. E se eu te fiz alguma coisa, você me desculpa. Acabou tudo. Mas às vezes assim, a gente educar, assim, é educado que tá errado. E às vezes o orgulho da gente de chegar e pedir, ó, Luiz, eu te tratei mal. Esse lado eu tenho muito disso aí, que às vezes eu sou assim, eu sou meio sem tato, sabe? Às vezes quando eu vi, eu já falei a coisa. Mas eu chego, olha, desculpa, eu sou meio assim, grosseiro mesmo e tal. É o meu jeito, porque eu sou meio calado, quando eu vi, eu já falei. Mas você me desculpa aí, o que eu posso. Mas às vezes a gente traz muito essa questão, se você não estudar, igual a filosofia, abre muito a cabeça da gente, né? A culpa é o principal instrumento de sustentáculo da religião. E muito triste, gente, até mesmo o espiritismo. A questão do umbral, que ninguém merece. Eu até brinco, né? Que eu falo que é umbral, 2 Brau, 3 Brau, Carlinhos Brau, James Brau, Mano Brau, né? Ninguém merece isso, pelo amor de Deus. O André Luiz descreve um mundo psíquico, espiritual, construído pelo psiquismo dele em afinidade com outros seres que se sentiam culpados. Não é um lugar para todo... Não, todo mundo vai para o umbral. Você pode ir para o 2 Brau também, escolhe o 2 Brau, então, o James Brau, né, o Carlinho Brau. Enfim, então, assim, a religião ela faz isso. Se você parar de ir na desobsessão, a sua vida vai andar para trás. Depois não reclama. E aí a pessoa fica, ai meu Deus, eu estou sem vontade daquela reunião, não cresce, não vale nada, não está me acrescentando nada, mas o meu medo é sair da reunião e os obsessores que estavam lá vir tudo para a minha casa. Então, olha só, então, até o espiritismo as pessoas conseguiram transformar
um instrumento de opressão, de culpa. Mas, Aloysio, deixa eu falar uma coisinha. Boa noite, desculpa o atraso, tá? Eu cheguei do trabalho agora há pouco, só, Boa só um noite, Ângela. cafezinho e vim para cá. Menino, uma vez eu falei que eu não vou passar pelo umbral, olha, mas foi tanta crítica que eu ganhei, mas eu não liguei não, sabe, Aloysio? Que agora com 67 anos, eu joguei tudo pro alto, assim, ó, pode criticar, fica à vontade. Mas você falou psiquismo, aí eu lembrei. Eu já defini que eu não vou precisar passar pelo umbral. Não, mas todo mundo tem que passar. Quem você pensa que é? Ai, que é, Luiz? Ainda falaram assim para mim. Quem você pensa que é? Quer dizer, entendeu? Então, olha a pressão aí, olha a culpa Eu sendo. sou espírito superior, eu vou. Estou curtindo com a cara de vocês, que eu não vou passar no umbral. É assim que eles pensaram. Então, é porque Mas não sou precisa nada para se disso. sustentar. É, E aí, sabe, a gente vai. Uma amiga minha que é evangélica, ela é sensacional. Eu gosto muito dela, né? E ela gosta muito de mim também. A gente conversa muito sobre psicanálise, sobre política. Aí ela falou comigo assim, Luiz, você é espírita e você é uma pessoa boa. Eu disse, acha? Ela disse, eu acho, não, eu tenho certeza, você é uma pessoa de Deus. Aí eu disse, mas não tem certeza? Porque normalmente o espírita, ele é do diabo. Ela, para de brincadeira sem graça, Luiz. Não. Aí, Luiz, eu estava pensando o seguinte, você não acredita no céu, nem no inferno, nem no diabo, não é isso? Nem em Deus. Não, Deus eu acredito, eu falei para ela. Mas o céu, o inferno, o diabo, não acredito, não. Então, quando você morrer, você não vai para o céu, e nem para o inferno. Não, não vou. Aí ela disse, pois eu acredito. Se eu tiver errada, eu vou me dar bem, porque eu vou para um lugar. Se eu tiver certa, eu já estou construindo meu caminho para o céu. Então, Aloysio, torne-se evangélico, que aí você vai garantir, entendeu? Que se você tiver certo, como evangélico, você vai para o céu. Se você tiver errado, você não vai para o inferno. Então, você garante do errado. Aí eu disse, pois é, mas não é evangélico, nem espírita, não garante nada. Então, assim, é interessante isso, né? A culpa que é imposta pelo processo religioso, ela sustenta isso. Então, e a gente fica sempre com medo, né? Tal. Então, a criança, na educação, o processo de culpa. Então, libertar-se disso não é fácil, porque é todo um processo cultural. Mas será mesmo que eu posso fazer isso? Será mesmo? Posso? Posso. Se eu quiser, eu posso. E se eu fizer? Bom, aí vai ter consequências. Que consequências? Depressivo também, né? Hum? No processo depressivo também, né? Sim, é pura culpa. Pura culpa. Pura culpa. Jane, processo depressivo é pura culpa. Vê eu como posso dizer uma perversa a coisa. culpa. Então, culpa não é brincadeira, não. A pessoa fala, tem que passar pela culpa, depois pela arrependimento. Não, eu não concordo com isso. É a mesma coisa que tem que Ah, passar pelo umbral para depois sair para o nosso lar. Não, não concordo. Eu posso dizer só uma coisinha. Diga. O Rui Teixeira, esse espírito bem elevado, diz que, uma das palestras minhas que ouvi dele, que todos nós passamos por um umbral. O passar por um umbral é como passarmos da porta, dentro da rua para casa. Todos passamos por um umbral. Então, se Isso, nós estamos a chegar aqui, Umbral da porta. isso aí. Esse é o verdadeiro umbral. A André Luiz é uma metáfora, gente. O umbral de André Luiz é uma metáfora. O umbral ele é uma característica arquitetônica das igrejas românicas, que são aquelas primeiras igrejas cristãs. Elas eram feitas de pedra,
Eu não sei se Portugal tem, né? Na Europa tem. Elas eram feitas de pedra e as paredes têm 2,5 metros de largura. Já. As pedras, elas são encaixadas, de maneira que eles fazem de um jeito que ela não cai, porque se ela, quanto mais ela peso tem, mais ela encaixa. Então, a igreja é assim, ó, arredondada. Nas igrejas românicas, a missa ela é celebrada em latim, com o padre de costa para o público. Aqui em Vitória tem uma igreja que tem missa em latim, uma vez por mês. Enfim, o povo não entende nada de latim. Seria igual ter missa em inglês numa comunidade pobre. Talvez até a igreja o pessoal entenderia. Vamos dizer, francês, por exemplo. Ninguém entendia latim. Então, enquanto o padre estava lá, honores, o povo estava olhando nas paredes. E a parede, elas eram decoradas com passagens da vida de Jesus, Ah, sim. com pinturas em alto relevo. Então, a pessoa, ela se auto-evangelizava. O padre fazia ali uma figuração só. Só que só havia o Novo Testamento, a igreja do Evangelho de Jesus. Com o tempo, a organização cristã entendeu que era necessário compreender também o Velho Testamento, estudar os profetas, Moisés, Elias, Davi, estudar o Antigo Testamento. Então, eles pensaram, se a gente inserir isso dentro da igreja, vai confundir a cabeça do povo. Então, na entrada da igreja, como a parede era 2,5 metros de largura, eles colocavam esculturas e pintura em alto relevo do Velho Testamento. Então, você passava, antes de entrar na igreja, a parede de entrada da igreja, você via Moisés, Elias, profeta Davi, Salomão, Daniel. Depois você entrava. Essa entrada da igreja é chamada de umbral. Ou seja, eu tenho que passar pelo velho para entrar no novo. Eu tenho que passar, me desligar do velho Um para entrar portal. no novo. Essa é a metáfora. Então, quando eu desencarnar, e eu vou desencarnar, não tinha afirmado para vocês, mas anotem aí que eu vou desencarnar. Quando eu desencarnar, eu vou ter que me desapegar do torresmo. Lá no mundo espiritual, eu não vou matar pouco para fazer um torresmo para mim, que é sacrificar o bichinho. Eu vou ter que me desapegar da Jailza. Se eu morrer antes dela, o contrato é até que a morte separe. Então, pode ser que a Jailza até venha fazer novo casamento. Então, eu vou ter que ir sem a Jailza. Eu vou ter que ir sem os meus títulos. Eu não vou poder me levar meu diploma. Eu vou ter que ir sem as minhas joias. Essa é a única que eu uso. Eu vou ter que ir sem a minha joia. Então, o umbral, passar pelo umbral é não deixar isso. Tem gente que não consegue. Na hora que ele morre, ele diz assim, meu Deus, eu briguei com o meu amigo Zezinho, amigo tão querido. Oh, meu Deus, aí a culpa prende o Zezinho. E aí o Zezinho fala, tem energia ruim aqui, parece que eu estou sentindo a presença do Aloísio. Não pode. Como é que eu vou embora e deixar uma mulher bonita dessa para trás? Não. Alguém vai tentar dar em cima. E aí a esposa fala, não tem como fazer uma prece? Meu marido vai estar dentro de casa. Como é que eu vou deixar esse carro? Ou então eu me lembro, na minha infância, quando eu fiz tal coisa errada, eu fico preso ali. Então, o umbral é essa prisão temporal. Ou seja, é só um processo psicológico. Só isso. Enquanto espírito, já estou numa outra dimensão, mas estou preso
aquele processo psicológico. Então, tem umbral na Terra. Por exemplo, uma pessoa se separa porque o companheiro, a companheira traiu. Ela fica com ódio do companheiro. Ela para no tempo. Enquanto o ex-companheiro, a ex-companheira já está namorando, já está casando, já tá casada, ela está lá ainda com ódio. Ou com amor também. Eu me lembro da minha tia, agora ela está desencarnada, deve ter libertado, se bem que o ex dela continua encarnado, mas ela dizia assim, ele foi embora, ele abandonou ela. Abandonou, não brigou nem nada, só saiu para trabalhar e nunca mais voltou. E ela dizia assim, ele vai voltar, porque ele é o amor da minha vida. E ela nunca mais arrumou ninguém. Porque eu sei que ele me ama. Passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Um dia, o safado do ex aparece lá na casa dela. O olhinho dela brilha. Ela disse, não falei que ele ia voltar? E aí falou com ela, ô Maria, eu vim aqui porque agora eu sou pastor da igreja tal, e eu tenho que pedir perdão pelo meu passado. E eu quero que você me perdoe por ter abandonado você. Quero te apresentar a minha esposa, fulana de tal, meus filhos, esse filho aqui já está fazendo faculdade, e ela estava lá ainda. Veja, o filho dele já estava fazendo faculdade, ele já era pastor da igreja. Antes ele era cachaceiro, mulherengo, safado, agora ele era pastor. E ela ainda estava casada com aquele cara safado. Então ela está presa no umbral. 30 anos, ela não precisou morrer para ficar presa no umbral. Espero que agora, sim, desencarnada, ela tenha se libertado do umbral. Então, o umbral não é só para quem morre, ele serve também para quem está vivo. Né? Ficar preso àquela profissão que a gente amava e fomos demitidos. Tem um amigo meu que foi demitido de uma faculdade que ele trabalhava e ele não conseguiu um outro emprego, ele não conseguiu olhar, fazer concurso, não conseguia energia para ir numa faculdade e colocar o currículo, porque está preso no umbral. Então, o estoicismo é uma proposta de libertação. É para que a gente não fique preso a nenhum umbral. Nós somos como pássaros. A gente precisa voar. Se tem uma gaiola prendendo a gente, temos que descobrir qual é a porta de saída, onde é que está a chave para abrir. E aí, Jane, quem tem que descobrir somos nós. Ninguém vai abrir a gaiola para a gente. Ninguém. Com certeza. Né? O psicanalista até ajuda a mostrar, eu acho que a chave está ali. Mas ele não vai lá abrir, tem que ser você mesmo. Eu costumo falar que fecha-se a gaiola por dentro, a chave só está com quem fechou. Isso, por dentro. Fecha por dentro, quem vai abrir é você. É você. E é isso, pessoal. Passou rápido hoje a aula, né?